lá em Americana. Se é amigo dele, é amigo meu. Se é amigo meu, é amigo nosso. Então eu creio que Deus preparou esse dia para ele e trazer uma palavra para a noiva do Senhor que está aqui em São Vicente. Quem é noiva de Cristo aí, glorifica, exalta, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro Dias, fique tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, os irmãos. Amém. Deus seja louvado. Muito feliz, grato ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade, por poder estar aqui com os irmãos. É um prazer muito grande mesmo. É a primeira vez que venho para o Rio de Janeiro. Tenho ali em Americana um grande amigo, pastor Alessandro. Tive o prazer de conhecer o Ronaldo nessa viagem. Ronaldo é gente boa. Precisar de um companheiro de viagem, ele é mesmo o cara para a viagem. Não te deixa dormir, te traz uma viagem tranquila, você ri a viagem inteira e é bênção do céu. Ronaldo, Deus abençoe a sua vida. Através do meu amigo pastor Alessandro, conheci o pastor Geraldo. É um prazer poder estar aqui com o senhor, juntamente com a pastora. Não é o texto, embora que ainda vá pregar, mas Gênesis capítulo 9 e o verso de número 9 fala após a saída da arca, que Deus renovou a aliança. Gênesis 9, 9. Deus renova novamente a aliança com o povo e restabelece a descendência de Noé dali em diante, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado nesses 9 anos de ministério com toda a igreja. Amém? A cada família aqui representada, você e toda a sua casa sempre podem somar mais um, e que, se possível for, que o nome do Senhor cresça sempre, apareça, e que essa casa assim fique pequena para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 33. Aleluia. Ali na cidade americana também somos membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Debras Americana, a qual é pastoreada por um grande homem de Deus também, pastor Belchior, e a sua esposa, pastora Rafaela, que estamos debaixo da grande promessa de Deus e da orientação dos nossos pastores também. Jeremias capítulo 33, e versículo 1 a seguir diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda. Assim diz o Senhor, o que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas, ou em algumas traduções, firmes, que não, ok, somente até aqui, pode tomar o vosso assento. Glória a Deus. Me empreste um pouco da sua atenção e fique ligado no trono do Pai. Aquele moço do teclado está aí, pastor? Aleluia. Tá bom. Deixa Deus usar a vida dele ainda mais. Amados, se formos falar, principalmente você presente, frequentante, parte do corpo do Ministério Ágape, aqui nessa cidade, já há 9 anos,
fazendo a obra do Senhor, com aquilo que Deus colocou no vosso coração, com aquilo que Deus colocou na direção da palavra, por intermédio do seu anjo, juntamente com o pastor e a pastora. Só que a obra de Deus, ela não caminha só por eles. A obra de Deus caminha quando pessoas se reúnem, quando pessoas pensam igual, agem iguais, podem até não ter os mesmos propósitos, mas para a casa de Deus, para a obra de Deus, o propósito sempre tem que ser o mesmo. Respeitamos a sua posição, respeitamos o seu pensamento, mas quando se trata disso aqui, da obra de Deus, o pensamento tem que ser único, a oração única, o propósito único, porque o propósito desse trabalho, como o próprio nome já diz, é almas. E que sentido faz ter uma casa, mas não ter pessoas que habitem essa casa? Não faz sentido. Se só existe porque existe, primeiro, porque Deus é bom. Segundo, porque tem alguém trabalhando para que Deus continue sendo bom. Terceiro, tem alguém se esforçando, arregaçando as mangas para que isso aconteça. Isso é para que você não pare, não pense em parar, e se vier a pensar em parar, olha para o teu irmão e diga assim: continua, porque fiel é aquele que te chamou. Aleluia. Não pare, porque esta obra precisa de você, Deus conta com você. A obra da terra ela cresce quando você tende a levar o nome de Jesus adiante. Jeremias capítulo 33 é um texto muito conhecido, talvez por todos os leitores da palavra, mas que tem dentro de si algumas curiosidades. E eu vim durante a semana, durante a viagem, dando muita risada com o Ronaldo no carro, como já disse, e meditando lá dentro da caixinha da mente, do coração, e falando com Deus, durante o dia de ontem, o dia de hoje, embora conversa-se com A, com B, e a mente lá viajando, literalmente, sendo totalmente direcionado pelo Espírito de Deus. Falei para o pastor Alessandro, me empreste uma caneta. Caneta não funcionava. E abre gaveta, puxa a porta, abre aqui também não acha. Falei, pastor Alessandro, tem uma outra caneta no seu carro. Fui pegar a caneta, não funciona. Fui achar uma caneta vindo para cá, dentro da minha própria bolsa. Falei, Deus, a palavra é tua, a mensagem é tua e eu sou teu, faço conforme a tua vontade. Quando a gente põe a nossa vida no centro da vontade de Deus, quando a gente direciona os nossos passos para serem guiados por Deus, a gente precisa entender a primeira coisa: eu quero, mas não posso. Eu desejo, mas não significa que será executado. Primeiro, fiel é aquele que nos chamou. Segundo, quando aceitamos o convite dele, fiel é aquele que conduz todo o caminho. Vocês vão entender isso até o final da mensagem, dentro do capítulo 33. Jeremias é um profeta, é um homem de Deus, que ainda na sua juventude, para por um momento, questiona-se a si mesmo, de tudo que o Senhor tem para a sua vida, de tudo que o Senhor vai conduzir na sua vida. A nação de Judá está passando um período complicado, o povo está sendo levado em cativeiro, o povo está sendo escravizado, a cidade está em plena destruição e decadência, espiritual, moral e física. Jeremias se coloca diante do Senhor. O Senhor começa falando da sua família, da sua linhagem de sacerdotes. O Senhor começa a desenhar sobre a vida de Jeremias o que Deus havia projetado para ele para o futuro. Sabe qual é a primeira resposta dele para o Senhor? Senhor, se até agora ninguém ouviu, que dirá de mim, que sou um menino, que ainda não sei nem falar, não sei nem me posicionar, não sei ainda nem como fazer. Ele não está recuando, ele está colocando as condições dele sobre a mão do Senhor. Entenda, eu olhar para Deus e falar, não sei, não quero fazer, não tenho vontade, é uma coisa, mas ele está colocando diante do Senhor as suas impossibilidades. Deus é apaixonado por isso.
Porque aquele que chega dizendo que sabe, que faz e acontece, Deus não faz nada. Mas quando a gente se coloca na posição dele, dizendo: Senhor, eu ainda não sei, eu não conheço, eu não posso, eu não tenho condições, o Senhor chama ele e diz: eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Ainda antes que fosse projetado, você já estava sendo desenhado por mim. É assim que nasce um ministério. É assim que nasce a obra de Deus. Não é por homens que sabem fazer, porque aqueles que sabem são limitados. Limitados de que forma? Do meu jeito, da minha forma, do meu pensamento. Mas aqueles que não sabem fazer, agora Deus começa a escrever dizendo: faz assim, sim Senhor, Senhor. Age assim, sim Senhor, Senhor. Projeta desse jeito, sim Senhor. Quando nós começamos a andar na presença dele, sermos guiados por ele, Deus volta a falar com Jeremias dizendo: não diga que não sabes falar, porque quem coloca na tua boca sou eu. Não digas que não sabe fazer, porque quem vai agir na tua vida sou eu. Sabe qual é a primeira tarefa dele? É pregar para a nação de Judá, que está virando as costas para o Senhor. Dura coisa é falar do amor de Deus para quem conhece o amor de Deus, mas não vive no amor de Deus. Agora, quando falamos para alguém que não conhece, até um certo ponto, é novidade, causa desejo. Mas falar para quem não conhece, para quem conhece, mas não está vivendo, é mais ou menos assim: entrega o panfleto, amassa e joga fora. Fala que Deus o ama, tanto faz, tanto fez. Porque para esse tipo de cristão, ou para esse tipo de pessoa, não é o que Deus vai fazer, mas é o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer para esse tipo de gente, às vezes, é abrir uma porta, como abre para todo mundo. É fazer a chuva descer como desce para todo mundo. Só que para aqueles que realmente no meio do caminho para por um segundo para pensar, refletir, meu irmão, é uma oportunidade. Só que essa oportunidade, ela precisa ter uma pessoa. E quem é essa pessoa? Diga para o seu irmão: você. É você. Você é a pessoa capaz de entender isso aqui e levar até mesmo para aqueles que entendem, mas não vivem. Senhor, mas eu não sei como fazer, não importa como vai fazer, não entendo como fazer. Fique tranquilo. Deposita a tua confiança no altar do Senhor, se renda aos pés do Senhor, dobre-se perante o Senhor e deixa Ele conduzir a história da humanidade dentro do projeto chamado salvação. Ele começa pregando para uma nação que não quer ouvir, que não aceita correções, que não aceita exortações. E Deus tem a sua forma de trabalhar e vai conduzindo. Dentro do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o povo vai buscar o seu caminho e o seu propósito. Vai sair fora da vontade de Deus, vai sair fora da presença de Deus. Deus vai começar a permitir que famílias sejam destruídas, patrimônios exterminados, a cidade seja abandonada. Deus levanta Jeremias. Um texto muito clássico do livro de Jeremias é o capítulo 18, quando Deus chama ele para uma conversa novamente. Ele, sem muito entender o que está acontecendo, Deus o chama e fala assim: entra aqui, desce a casa. E ele desce, ouvindo a voz daquele que está o chamando. Quando a Bíblia diz que ele desce, no capítulo 18, Deus só fala para ele: observa, preste atenção em tudo que está acontecendo. E a visão que ele tem é um homem assentado, fazendo a sua função, o seu trabalho, sentado sobre a roda e construindo um vaso. Jeremias não entende muito bem o princípio da construção do vaso e até pensa em questionar, ou até questiona. Deus vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: esse fundamento, ou essa situação, é a minha casa, a nação de Israel. Um povo que eu amo, sonho, projeto, mas que não entendem o que eu tenho para eles. A Bíblia vai dizer que o vaso vem a se quebrar. O vaso se quebra.
Na mão de quem? Do oleiro. Ou o oleiro quebra o vaso? É o vaso que quebra na mão no lugar certo, na hora certa e no momento? Tem muita gente que prefere se quebrar lá fora. Eu aprendi uma coisa: não existe melhor lugar para se quebrar do que aqui. Porque aqui ele não cola, aqui ele não junta, aqui ele refaz novamente. Jeremias questiona: Senhor, o que é tudo isso? Assim é a minha casa. Eles vão entender quando eles entenderem que estão nas minhas mãos, e todo o projeto das minhas mãos não falha, não se perde, não fica esquecido. Quando a nação entender que eles precisam voltar para mim, eles vão entender que o que eu vou fazer de novo na vida deles é muito maior do que aconteceu na primeira, porque a glória da segunda casa será maior, diz o Senhor. Isso chama-se renovo, ano após ano. Fazer novamente, entender novamente, viver novamente, executar novamente. Aí a Bíblia vai dizer: nenhum ministério é feito, é formado. Nenhum ministério chega até onde tem que chegar se ninguém levantar calúnias, se ninguém levantar pedradas, se ninguém levantar blasfêmias. Nenhum ministério tende a prosseguir se não tiver lutas. A nossa casa é assim, a nossa vida é assim. E dentro do mesmo capítulo, Deus olha para Jeremias assim: eu estou cuidando de ti, eu me responsabilizo por ti, mas vou te avisar. Quando você abrir a tua boca para falar, vai se levantar alguém, e esse alguém vai formar a opinião de mais alguém, e esse mais alguém vai formar a opinião de mais outro alguém, para se levantar contra o ministério que Deus tem na sua vida. E vão falar de A, de B e de C e até de você. Só que preste atenção, eles não vão encontrar falhas para que possam falar de você, mas eles vão levantar agora calúnias acerca de você. E a calúnia nada mais é daquilo que não cometemos, mas alguém levantou. E a Bíblia diz que a calúnia, ela dói o quê? Os ossos. Eu até posso chorar, mas não representa aquilo que está doendo aqui dentro. Porque a calúnia é algo que não cometemos, mas alguém diz que cometemos e é lançado. E tudo que é lançado fere não só o moral, como também o espiritual. E Jeremias, no capítulo 18, por mais que ele tenha visto a reconstrução do vaso, dentro do mesmo capítulo, Deus está alertando, dizendo: você vai falar e vão te acusar, mas mantenha-se na posição, porque o tempo se responsabilizará daquilo que eu tenho na sua vida e na nação de Judá. Não levante para tentar se defender, deixa que eu, o Senhor, tomo conta do seu ministério, da sua casa e da sua vida. Não guerreie com ninguém, só ouça a minha voz e trabalhe para aquilo que eu tenho para a tua vida. Aleluia. A história vai continuar. Jeremias é levado cativo, e como todo profeta, como todo ser humano, olha para Deus e assim: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Senhor, de onde vêm as tuas promessas? De onde vêm as realizações? Deus não responde para ele nesse primeiro momento, porque Deus já havia avisado lá atrás. Sabe o que é normal na nossa vida às vezes? No momento em que ouvimos, aleluia, glória a Deus, alegra a nossa alma. No momento em que somos avisados, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado comigo. Mas nos momentos que as lutas vêm, ela faz isso aqui, ó. Ela cega a gente por um momento. E tudo aquilo que um dia ouvimos vai para o vale do esquecimento. E a gente se pergunta: por quê, para quê, quando? E Deus, se Ele pudesse responder naquele exato momento, Ele diria só o seguinte: eu te avisei.
Por que Deus avisa? Diga para o seu irmão, para que você se prepare. Porque nesta presença, não basta só o que Ele tem para a gente, nós temos que nos preparar para aquilo que Ele tem para a gente. Quando não nos preparamos, as oportunidades até podem vir, até podem acontecer, mas elas vão acontecer naturalmente. Só que o que Deus tem para a nossa vida não é natural, é sobrenatural. Alguns vivem e outros não. Alguns respiram e outros não. Alguns dançam e outros não. Mas o ambiente é o mesmo. A questão é como eu entrei daquela porta para dentro e como eu apresentei para o Senhor aquilo que eu vim trazer nessa noite. Aleluia. Jeremias vai entrar no capítulo 33, gente, questionando Deus. E é interessante que no nosso convívio nós temos 3 formas de falar com Deus. A primeira é orar. A segunda é súplica. E a terceira está dentro do versículo de número 3, clamor. Oração é aquilo que levamos até o Senhor, confiando naquilo que o Senhor um dia possa fazer. A súplica é a continuação da oração. Só que a súplica já não é mais o mesmo pedido que fiz. A súplica é mais ou menos assim: Senhor, lembra-te. Senhor, onde o Senhor está? Senhor, até quando? Daniel, ora ao Senhor, confiando que o Senhor vai manifestar o seu milagre, manifestar a sua glória e mudar a situação no primeiro dia. Deus ouviu, a resposta saiu, sim ou não? Mas aconteceu o quê? Ficou presa. Aí eu lhe pergunto, quem é capaz de prender a resposta de Deus para o seu povo? Espera aí, pastor, a Bíblia diz que ficou presa. Mas você acha que Deus não sabia que ficou presa? Deus permitiu que Daniel continuasse, porque sabia quem era Daniel. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus sabe quem é você. Ele é capaz de te responder logo de instante, mas Ele não responde. Não é porque não te ama, não é porque não quer falar contigo, não é porque não quer fazer. Pelo contrário, Ele ainda quer que você continue. Porque quando você entender o propósito de continuar, não é aquilo que Ele vai fazer que vai mudar, mas é aquilo que você já vem construindo ao longo do tempo. E aquilo que você já vem construindo ao longo do tempo é muito maior do que aquilo que Ele vai fazer que você pediu lá no primeiro instante. Aleluia. Ao longo do tempo que Ele está fazendo é apenas um crescimento e amadurecimento. Você está orando, Deus não está manifestando. Você está jejuando, Deus não está manifestando. Não significa que não ouviu e não viu. Pelo contrário, Ele só está observando. Continua. Porque quanto mais você ora, mais eu te fortaleço. Quanto mais você jejua, mais eu te revisto. Quanto mais você se consagra, mais perto de mim você está. Aleluia. É normal que as lágrimas venham, é normal que os prantos venham. No último dia, nem que fosse o último instante, a resposta alegra o coração. Mas ao longo do tempo que passou orando e adorando ao Senhor, o fortaleceu para viver a resposta no dia seguinte. Aleluia. Capítulo 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda, estando ele ainda preso no pátio da guarda. O interessante, pastores que estão aqui, obreiros, irmãos, Jeremias está preso, está acorrentado no pátio, aguardando a sentença. E a sentença não era outra senão morte, ok? Mas mesmo assim, o Senhor se levanta
e pela segunda vez, assim como em Jeremias 29:12, pela segunda vez Deus fala novamente. Pela segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda. Ainda que nada pareça que vai acontecer, ainda que tudo te prenda, ainda que tudo parece que vai desmoronar, Deus ainda continua falando. Podem fechar isso aqui. Podem fechar isso aqui. Podem amarrar isso aqui. Podem prender isso aqui. Mas quando Deus falar, não vai ser isso aqui que vai ouvir, vai ser isso aqui que vai sentir. Porque podem prender o nosso corpo, podem prender a nossa vida, mas a nossa alma espera, confia e descansa no Senhor. Aleluia. Isso significa que ainda que o homem esteja preso a situações e condições, a palavra ainda está livre. Não tem nada que possa impedir a palavra quando ela sai do trono de Deus. Não tem nada que possa impedir a autoridade quando sai do trono de Deus. Eu posso criar métodos e situações, como diz para o senhor hoje no almoço. Queriam fechar tudo, acabar com tudo. Mas Deus sempre cria os seus métodos para que o nome dele continue sendo glorificado e exaltado. Jeremias está preso, mas a palavra está livre, solta. Diga para o seu irmão assim: situações podem te prender, mas a palavra que Deus para a sua vida, essa está livre. Abraça, receba em nome de Jesus. No verso do número 2, ele diz assim, aí vem aquilo que o Senhor tem para ele: assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor quem forma isto, para estabelecer o seu santo nome. Jeremias está perguntando para ele, por que isso tudo está acontecendo? O Senhor dá 3 respostas claras para ele. Assim diz eu, o Senhor. Sabe por que isso está acontecendo? Porque foi eu que permiti. Ok? Então não tem como argumentar. Sabe por que tudo isso sobreveio? Porque sou eu quem formo isto. Porque só tem uma forma de trazer o povo para a presença de Deus. Qual é? É quando a porta fecha, é quando o telhado desaba, é quando não chega, é quando tudo aquilo que você tentou fazer não deu certo, é quando você reconhece que sem Deus não é nada, e aí por isso a gente entra dentro de uma igreja, senta, e a única coisa que a gente fala é a gente fala isso. Aí Deus vem dizer, sabe por que eu permiti? Porque foi a única forma que eu encontrei de trazer para o meu altar, para a minha presença, para a minha vontade, para o meu desejo. Foi a única forma. Se fosse de outra forma, faria de outra forma. Se preciso for fazer um banquete, faria. Mas não é o banquete que me traria o teu coração, a tua vida. Porque o banquete alegraria o teu momento. Mas a tua dor e o teu sofrimento momentâneo te fez entender que eu sou muito maior e melhor do que tudo isso que você está passando. Aí ele entra no verso de número 3. O Senhor explicou porque a nação de Judá foi levado em cativeiro, explicou porque a cidade foi destruída e disse agora, clama a. O interessante é que a oração, ela é dirigida por nós. A súplica também é dirigida por, e o clamor? O clamor é dirigido por Deus. A oração eu coloco o que eu preciso. A súplica apresenta a necessidade muito mais daquilo que eu preciso. Mas o clamor, diga para o seu irmão, é a resposta de Deus. Clama a mim. Clama o quê, Senhor? Eu estou preso. De que forma eu vou clamar? A palavra é livre. A oração é livre.
A adoração é livre. Senhor, eu não tenho condições. Clama. Porque o clamor não é oração. O clamor não é a súplica. Mas o clamor agora é um negócio que rasga o nosso peito lá de dentro. E apresenta diante do altar uma necessidade muito maior do que a súplica e muito melhor do que o pedido que fizemos. O Senhor está dizendo a Jeremias: clama a mim. Senhor, não tem motivo para clamar. Judá está destruída, o povo está em cativeiro, a nação está sendo escravizada, não tem motivo. Clama a mim, porque eu vou mostrar para você o que eu vou fazer agora. Quando você entender o que é clamar, aí o texto diz: clama a mim e te responderei, e anunciar-te-ei. Então ele está dizendo: quando você clamar, Jeremias, eu vou responder o teu clamor, porque eu estou pedindo para você clamar. Agora, quando eu começar a anunciar, não é você quem vai fazer, não sou eu quem vai fazer, não é nós quem vamos fazer, mas é o Senhor quem vai fazer. Aleluia. Anunciar-te-ei coisas grandes e escondidas, ocultas, que ainda não. Significa que aquilo que Deus vai fazer não é aquilo que Jeremias orou, mas é aquilo que a oração começou. Lembra aí há 9 anos atrás? Para quem é da casa, para quem começou a obra, a oração: Senhor, se a tua mão não for comigo, de certa forma, não tem fundamento. Se a tua presença não estiver comigo, não tem sentido. Só que essa oração nem sempre é respondida de momento, mas ela é respondida ao longo do... Olha para esse irmão que está ao seu lado aí, não fale nada, só olhe. Olhe para o irmão que está atrás de você. Olhe para o irmão que está à frente de você. Diga para ele agora: você é resposta de oração. Vocês são resposta de uma busca incessante. Vocês são muito mais do que pensam ou imaginam, porque a oração que alguém fez um dia para que você chegasse aqui é uma oração de libertação, de transformação e de milagre. Aí agora Deus está dizendo que o que Ele vai fazer com a resposta da oração é coisa grande. O que você pensou, o que você imaginou, não é perto do que Ele tem para fazer neste lugar, diz o Senhor. Aleluia. Porque a cidade está destruída, a cidade está arruinada. Não tem alegria estar em Judá, não tem sentido estar em Judá. Sabe, as casas foram derrubadas e feitas de trincheiras, lugares para os exércitos se esconderem da peleja, da batalha. Sabe o que é você olhar e falar assim: um dia eu já morei ali, um dia eu já estive lá, e nem é de perto o que realmente acontecia lá. Você já imaginou o coração de Neemias estando dentro do palácio? Nunca esteve em Jerusalém, mas sabendo que Jerusalém estava destruída, arruinada. A primeira coisa que ele vai fazer é orar, antes de tomar qualquer decisão. E ele passa ali quase 3 meses orando. Não é um dia, não é 2, mas são 3 meses quase orando, para que Deus possa fazer algo sobrenatural. Sabe o que Deus faz? Te dou passagem livre. Não, Senhor, a oração que eu fiz já basta para o Senhor ir lá. E Deus está dizendo: não, te dou passagem livre. Como, Senhor? Conversa com o seu rei, diga para ele, apresente todas as necessidades a ele, e certamente eu estarei no negócio e te darei passagem livre. Mas vão me pegar no meio do caminho. Converse com o rei, porque eu estarei usando a vida dele. Deus cria situações, Deus cria homens, Deus estabelece os seus propósitos, mesmo quando você não está vendo milagre nenhum, fundamento nenhum, sentido nenhum, propósito nenhum. Deus cria métodos que desconhecem o coração do homem. Aleluia. Para poder fazer com que a sua obra aconteça. Ele vai para Jerusalém.
com passagem totalmente livre. Por onde passa, alguém quer parar ele, ele fala: ó, ninguém o para, pega tudo que for necessário. Quando chega lá, a destruição é iminente, portas queimadas, muros derrubados, a cidade toda é destruída, quase 100 anos aproximadamente. E detalhe, pessoas até tentaram reconstruir, mas não tiveram êxito, porque sempre alguém lá e derrubava, porque esse é o papel do diabo, não tem outro segredo. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, a paciência foi dada a ele, sim, ele adquiriu paciência, sim, mas a maior paciência tem que vir da gente. Você já imaginou alguém tentando colocar um tijolo de pé? O diabo vem e faz assim, ó. Aí a gente vai lá e coloca ele de pé de novo. Aí o diabo vem, a gente coloca de pé, o diabo vem e derruba, até mais do que devia. A gente olha para Deus e fala assim: Senhor, poxa vida, eu estou me esforçando, eu estou fazendo, e olha o que está acontecendo, eu cansei disso aqui, eu abro mão disso aqui. O diabo do outro lado vai olhar e vai dizer assim: consegui, mesmo que não seja hoje, mesmo que não seja amanhã, mesmo que não seja o mês que vem, mas eu consegui fazer ele parar. Aí vem Neemias, coloca um, aparece Sambalate, coloca 2, aparece Tobias, coloca 3, aparece Gesem, o Arábio, e assim por diante. Qual é a resposta dele? Estou numa grande e não posso. Aleluia. Estou fazendo uma oração pela minha casa, as coisas não estão dando certo, não importa, aquilo que está acontecendo é momento, aquilo que Deus vai fazer é eterno, não posso parar. Estou trabalhando na casa do Senhor, os inimigos da minha alma estão se levantando para fazer parar, não importa, é momento, aquilo que Deus vai fazer é eterno. Aleluia. Eu não posso parar. Justamente agora que Deus me levou a poder clamar, não posso. Deus está dizendo: clama, Jeremias. Senhor, mas a cidade está destruída. Clama, Jeremias. As famílias estão arruinadas. Clama, Jeremias. Senhor, nada está acontecendo. Clama a mim, porque eu vou fazer coisas grandes no meio de vós. A cidade era alvo de humilhação. A cidade era alvo de destruição. Pega a sua Bíblia comigo em nome de Jesus. As pessoas estavam doentes, gente, por tanto tempo sendo escravizada. Mas Deus sempre levanta alguém. Jeremias 33. Deus sempre levanta alguém que não vai se conformar com a situação, que não vai aceitar a situação, mas vai arregaçar as mangas e vai dizer: Senhor, ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja acorrentado, ainda que eu esteja, Senhor, amarrado, ainda que queiram me matar, o meu louvor, Senhor, continuará sendo teu, a minha oração continuará sendo para ti, a minha vida continuará sendo sua, independente do que acontecer aqui. Aleluia. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta. O interessante, pastores, é que ele não está falando da casa desta cidade, mas ele está usando uma palavra no plural. Ele está dizendo que a sua, a do seu vizinho lá que não quer vir para a igreja hoje, a do seu outro vizinho que não quis te ouvir, a do teu outro vizinho que não quis saber, é todas as casas desta cidade. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá que foram derrubadas para serem usadas contra rampas e contra espadas, na peleja contra os caldeus, serão enchidas com os cadáveres dos homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua. Os homens que dominaram
Deus agora está dizendo: eu vou fazer com que minha palavra se cumpra. E cada buraco que eles abriram para enterrar a casa de vocês, eu vou reabri-lo para enterrar eles. Versículo de número 5. Versículo de número 6. Farei vir sobre ela e saberei o meu povo, que lhe manifestarei abundância de paz e de... Aleluia. Versículo de número 9. Esta cidade me servirá de... Pastor, a igreja pode ficar de pé com essa leitura? Pode ficar de pé comigo? Os irmãos da equipe de louvor, me ajudem com louvor. Já é 5 para meia-noite, eu preciso encerrar. Aleluia. Versículo 9 diz assim: esta cidade me servirá de nome. E qual é o nome? Alegria, de louvor e de... entre todas as... Sabe o que Deus está dizendo? Todo mundo ouviu a notícia de que Judá estava destruída e que nunca mais se recolocaria de pé novamente. Ei, quem foi que disse que você ia parar? Quem foi que disse que as coisas não iam dar certo para você? Quem foi que disse que esta obra não ia continuar? Quem foi que disse que esta obra não é de Deus? A prova mais real é 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano. E Deus ainda continua salvando, libertando, curando, transformando, porque essa obra não é de homens, mas é de... Aleluia. Sabe como isso vem acontecendo? Sabe como isso vem se manifestando? Diga para o seu irmão: porque você ora. Aleluia. A sua oração foi levada até Deus, não foi respondida no tempo que você queria, mas causou no seu coração um desejo de suplicar: Senhor, eu não estou vendo, por isso me coloco na tua presença de novo. Sabe qual é a questão da súplica, gente? É aquele que está, parece que há 38 anos, 37, 38 anos no tanque de Betesda. É aquele cego no meio do caminho, como Jericó, o cego de Jericó. É aquele rapaz que sobe em cima da figueira lá, braba. Seu nome é Zaqueu. Eles sabem que está vindo alguém na cidade que é diferente. O seu nome é Jesus. Eles sabem que tem alguém passando pela terra que realiza milagres, sinais e prodígios. Eles sabem que na terra vem um homem fora do comum, que tem palavra de vida eterna, e que aonde ele entra alguma coisa acontece e o milagre é estabelecido. Eles sabem. Quando eles sabem disso, eles resolvem fazer o que ninguém fez. Resolvem tomar uma atitude que ninguém tomou. Eu sou homem de posição, mas sou pequeno na minha estatura. Então a única forma de eu ver eles chegando é subir na figueira. Eu sou cego, não tem ninguém que me conduza até ele, mas a única coisa de eu chegar até ele é gritando. Eu estou aqui há tanto tempo e nada acontece. De repente, quem chega? Então, se eu não gritar para chamar a atenção dele, se eu não subir para ver ele passar, ele sempre tem o seu meio de me aproximar dele e eu colocar sobre ele tudo aquilo que está sobre a minha alma. De qualquer forma ele vem. Diga para o seu irmão: e como você está? Ele não quer nessa noite saber se os problemas se acorrentou. Ele não quer nessa noite saber se alguma prisão fechou para você e não tem como você sair. A única coisa que ele está dizendo é: clama a mim, porque você não viu a cidade restaurada, mas eu vou restaurar a cidade. Você não viu as casas sendo edificadas, mas eu vou edificar cada casa. E ainda que você tenha visto, deixa eu te dizer qual é o pacote: tem paz, tem saúde, tem alegria, tem verdadeira presença, tem a casa minha sendo preenchida pela minha glória. Deus está dizendo que a oração, ela pode ser feita sim, a súplica ele entende sim, mas o que ele vai te levar a clamar é muito maior do que o que você está imaginando e pensando. Aleluia.
Você crê que o seu clamor, direcionado por Deus, pode mudar a história da sua cidade, mudar a história do seu bairro, abrir porta onde não tem, criar situações onde parece que não são visíveis? Pode louvar. Deixa Deus usar vocês. Eu não louvo não, gente. Se eu louvar, vocês tudo vão sair correndo daqui. Pastor, me permita só alguns segundos. Feche seus olhos. Liga no trono. Liga no trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Ramando kendaramadayassai. Remandayassubiandakandaramadayasai. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele que te chamou e aquele que te escolheu. Não foste vós que me escolheste, mas eu, Senhor. E as minhas escolhas são incontestáveis. Aquilo que eu propus para a tua vida, aquilo que eu propus para a tua casa está de pé, diz o Senhor. Não foste vós, amigo, que me escolheste, mas foi eu que escolhi. E tudo que eu vou fazer está diante. Confia, descansa, porque a resposta da oração tua lá atrás, diz o Senhor. Ama-me e escolhe e anunciarei coisas grandes àqueles que ainda não sabem. Assim tenho sede. Aleluia. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas com a que eu respiro, preciso de ti. Esquecer. Você pode levantar as suas mãos nessa noite? Eu já estou encerrando. Ó, o que ele tem feito? Como alto é o céu E tua misericórdia. Tua misericórdia é sem fim. Aleluia. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Senhor, não posso viver.
Mas vem tentando me afastar. E aí, vai parar? Vai desistir por causa das lutas? Frieza, escuridão, Vai deixar de adorar a Deus por causa disso? Pelo contrário, mas eu não vou parar, não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero permanecer. Até o fim. Segura. A última frase do louvor que nós acabamos de entoar diz o seguinte: que eu quero. Diga para o seu irmão assim: as suas forças são limitadas, mas sobre você tem alguém que é ilimitado. Não há limites para ele, não há imposições a ele, não há fundamento sem ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Clama a mim e responder-te-ei. A tua casa, meu irmão, parece que nada vai acontecer, mas Deus está gerando alegria naquele lugar. A tua família parece que não vai ser salva, mas Deus está projetando salvação naquele lugar. Deus está restabelecendo a sua promessa nessa noite. Clama a mim e responder-te-ei. Deus está dizendo: quando você clamar, eu vou responder coisas que o teu coração não entende. Aquilo que não subiu, aquilo que não esteve nem em mente, nem no coração, é o que Deus preparou para os santos, aos seus, certo? Amém? Eu nunca pensei em entrar numa igreja e gostava disso aqui. Alguém aqui já pensou em entrar numa igreja? Em toda a sua adolescência? Tá bom, vamos um pouco mais além. Alguém já pensou um dia: vou virar pastor? Vou virar diácono? Vou virar coordenador? Vou virar cooperador? Vou virar ministro de louvor? Músico? Alguém já pensou isso? Diga para o seu irmão assim: tem muito mais do que você pensa. Só uma resposta para isso. Diga para ele: oração. Agora eu vou encerrar dizendo: a oração é aquilo que você fala com Deus. Só que Deus tem sobre a vida dele um ponto e uma vírgula. O ponto ele finaliza tudo, mas a vírgula ele diz: finaliza o que aconteceu até aqui, e coloca um ponto e uma vírgula para dizer: continua uma outra história dentro desta mesma. Aleluia. Deus está dizendo: coloca um ponto e uma vírgula, encerro até aqui, mas coloco a vírgula junto com o ponto para dizer: usarei o que aconteceu até aqui para poder continuar uma nova história a partir de aqui, diz o Senhor. Aquilo que você nunca pensou, nunca sonhou, é Deus restabelecendo sobre a tua vida nessa noite. Aplauda ao Senhor, porque o milagre de Deus está entrando na sua casa e tem vidas sendo salvas. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas com a que eu respiro, preciso de ti. Escute. Distante de ti, Senhor, Deus tem as suas maneiras e formas de trabalhar, sim ou não? Você é o maior presente de Deus aqui essa noite. Toda essa festa ou esse culto não tem sentido se você não estiver aqui. E acima de tudo isso é a presença de Deus, que é muito maior. Mas você que está aqui comigo essa noite, conosco essa noite,
que ainda não conhece a Deus, ou até mesmo está afastado da presença do Senhor, nós usamos a expressão dizendo assim: você quer entregar sua vida para o Senhor? Ou você quer aceitar Jesus? Aí sabe qual é a resposta dele para a gente? Eu só preparei esse momento para você, porque antes de você entregar, antes de você aceitar, eu já te aceitei, diz o Senhor. Talvez eu não aceito a vida que você tem lá fora, mas eu aceito você. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida para o Senhor? E quer reconciliar com o Senhor? Ouvindo essa palavra, não vá para sua casa afastado da presença de Deus. Não vá embora sem conhecer a Deus. Quero acreditar que você está na presença do Senhor, que você serve o Senhor. E servir a Deus é um privilégio, gente. É o melhor dom, a melhor oportunidade que temos. Tem alguém essa noite? Todos aqui são da casa? Amém? Todos são da casa? Tem alguém que quer entregar sua vida para o Senhor? Reconciliar com o Senhor? Estou te chamando para ser crente não, gente. Estou te chamando para você conhecer mais Deus de perto e Deus mostrar para ti quem Ele é realmente. O sentido do clamor só faz sentido quando você entende quem Ele é. Até o final do culto você terá a oportunidade de procurar o seu pastor e entregar a sua vida a Ele, ao Senhor Jesus. Se não tiver ninguém, que Deus te abençoe, mas leva Jesus para a tua casa e muda a história daquela casa em nome de Jesus, amém?